Nesse momento, irmãos, vamos ter aí a oportunidade, de estar ouvindo a mensagem dessa tarde, que o Senhor preparou assim, o reverendo Djavan para estar trazendo essa mensagem. Eu creio que vai estar assim, de agrado à vontade de Deus, com certeza, e que a palavra possa estar falando aos nossos corações e podemos ser alimentados nessa tarde. Que Deus assim abençoe o pastor. Graça e paz, irmãos. Com muita alegria que nesta tarde nós da primeira igreja presbiteriana aqui de Itapevi recebemos a federação de SAFs do nosso presbitério. Louvamos a Deus juntamente com as nossas irmãs pelo 22º aniversário. Deus tem feito grandes coisas na SAF, tem feito grandes coisas na vida da nossa federação. E o nosso desejo e oração é que o Senhor continue a trabalhar em nós e por meio de nós, para que as SAFs locais elas possam avançar cada vez mais, possam crescer, e não só a federação, mas também a nossa sinodal, por extensão também seja um instrumento do Senhor para abençoar, como tem feito até hoje, abençoar as igrejas presbiterianas do Brasil. Sintam-se todas e todos os irmãos muito bem-vindos à nossa igreja. Para nós é um prazer, e as portas da igreja de Itapevi estão sempre abertas para a SAF, para a sinodal, para o nosso presbitério. Então fica aqui o nosso abraço em nome do conselho da igreja, em nome de toda a igreja. Meus irmãos, quando eu recebi o convite, me senti muito honrado em poder falar nesta tarde festiva de alegria. É óbvio que numa data de aniversário nós não poderíamos falar de outro assunto senão de gratidão a Deus, de motivos para louvarmos ao Senhor. E é interessante que quando pensamos em razões pelas quais nós devemos louvar a Deus, a maioria das vezes a nossa mente, o nosso coração sempre é levado a pensar em razões meramente circunstanciais, coisas que aconteceram, conquistas materiais, situações outras que ocorreu na nossa vida, em que nós fomos beneficiados, e com isso nós falamos que somos gratos. Eu tenho razão, eu tenho motivo para louvar a Deus. Por quê? Na maioria das vezes essas situações elas são marcadas por grandes momentos extraordinários. Porém, quando nós lemos as Escrituras, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que a Bíblia sempre nos aponta razões para se alegrar, só que essas razões elas não são circunstanciais. Elas não são razões por conta de uma saúde que está boa, por conta da minha casa que as coisas estão andando em perfeita ordem, por conta do meu trabalho que não tem acontecido nada que venha me prejudicar. Então, se essas coisas, elas, portanto, estão dando certo, então eu sou feliz, eu louvo a Deus, eu tenho alegria no meu coração. E quando essas coisas não acontecem? Quando todos os itens listados acima não são favoráveis a nós, há razões para se alegrar? Bom, a palavra de Deus diz que sim, e é isso que eu quero meditar com vocês, sobre as razões para louvar a Deus, no Salmo 138. Abra sua Bíblia, Salmo 138, eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem em suas Bíblias. Salmo 138, é um salmo de Davi. A palavra do Senhor assim nos diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentastes a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, e os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Santo Deus, diante da tua palavra, nos curvamos e suplicamos a iluminação do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, entender a tua vontade e, ao sermos edificados pelo Senhor, possamos, ó Deus, retornar para os nossos lares fortalecidos, orientados por ti mesmo. Amém. Graças te damos, ó Deus, pelo 22º aniversário da nossa federação. Graças te damos por todas as irmãs que serviram ao Senhor na diretoria e por essas que estão servindo na legislação atual. Que o Senhor continue abençoando a nossa federação, a cada SAF jurisdicionada, a federação, ó Deus, para que cada uma delas possam experimentar do Senhor o cuidado, a direção, o fortalecimento. Se, ó Pai, com teus filhos, com as tuas filhas, é o que te imploramos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, portanto, Davi, escrevendo este salmo, vai tocar justamente nessas circunstâncias de gratidão a Deus. O Salmo 138 fala de gratidão, fala de uma atitude como resultado da gratidão que eu tenho a Deus, justamente porque nós precisamos pensar, refletir sobre as circunstâncias das nossas vidas, e é nesse contexto que o salmista nos leva a pensar justamente sobre aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem feito, a razão do porquê nós servimos a Deus. O contexto desse salmo está registrado lá no 2º livro de Samuel, especialmente lá no capítulo 7, verso 18 a 29, quando na ocasião, portanto, naquele contexto, Davi louva a Deus pelas bênçãos concedidas a ele. Davi louva a Deus pelas vitórias, Davi louva a Deus pela promessa, mas uma promessa não presente, mas sim uma promessa de que no futuro, portanto, da sua descendência nasceria, portanto, um rei que edificaria o templo do Senhor. E é diante dessa promessa de que da sua descendência nasceria, portanto, o rei, é diante desses momentos em que Davi reconhece o cuidado de Deus, é que o próprio Davi se coloca na presença do Senhor, dando graças, louvando o Deus Todo-Poderoso. E é diante disso, portanto, que eu quero pensar com vocês, razão para se louvar a Deus. E qual a nossa atitude, qual deve ser a nossa atitude correta ao louvarmos ao Senhor? Primeira razão que Davi coloca aqui é que o cristão ele deve louvar a Deus por causa do seu amor pactual. Ou seja, Davi aponta para o amor de Deus, para aquilo que Deus já no passado, para o pacto que Deus já havia feito no passado, um pacto de amor, como razão suficiente para que as pessoas, tanto ele como seus ouvintes, pudessem, portanto, louvar a Deus. Davi louva a Deus com 4 atitudes. O verso 1 vai dizer que Davi louva a Deus de todo o coração. O verso 1 também vai dizer que Davi louva a Deus na presença dos poderosos. O texto também vai dizer que Davi louva a Deus prostrando-se para o templo. Davi louva a Yahvé,
o Deus da aliança, aquele que fez um pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que a razão para se louvar a Deus se encontra no amor do próprio Deus para conosco. O fato de Deus nos amar é suficiente para que nós pudéssemos e para que nós possamos todos os dias louvar a Deus. Por isso que ele canta, ele louva ao Senhor, ele rende graças, e a expressão aqui é no hebraico: render graças ao Senhor de todo o coração. Senhor, todo o meu ser, a minha vida é de fato para engrandecer o teu santo nome. E eu faço isso não só no momento privado. Davi vai dizer que ele faz isso também, principalmente no momento público, no momento solene, no momento em que, por meio do louvor, Davi, portanto, testemunha do poder, do cuidado, do amor do próprio Deus para conosco. Por isso que ele diz: na presença dos poderosos te cantarei louvores. Eu não vou louvar ao Senhor apenas no privado, mas também eu quero louvar o Senhor também em público. Irmãos, nesse salmo, a palavra aqui de louvor, de gratidão a Deus, é algo muito recorrente, e Davi, portanto, engrandece ao nome do Senhor. E ele destaca algumas coisas que nós conhecemos como atributos comunicáveis. Davi, ele diz que louva a Deus por causa da fidelidade, ele louva a Deus por causa da misericórdia, ele louva a Deus por causa da verdade do Senhor. E quando ele fala de misericórdia, é um dos atributos comunicáveis do próprio Deus. Deus é misericordioso, e nós podemos também exercer misericórdia. Nós podemos também, nessa relação de misericórdia, podemos vivenciar aquilo que o próprio Deus é, porque Ele permitiu que assim nós o fizéssemos. Mas Davi também diz que louva a Deus por causa da sua fidelidade. A palavra fidelidade eu acho tão desafiadora para nós, porque essa palavra significa alguém que é autêntico. Quando Davi diz que louva a Deus por causa da sua fidelidade ou por causa da sua verdade, fidelidade e verdade aqui são a mesma coisa, é dizer: eu louvo a Deus porque Deus é autêntico. Porque em Deus porque o Senhor, Ele não varia com o tempo, não muda, Ele não oscila, Ele permanece sendo misericordioso, Ele permanece sendo verdadeiro, Ele permanece agindo com misericórdia na vida do seu povo. E nós somos desafiados pelo próprio Deus a também agirmos dessa forma. Quando alguém nos descreve como uma pessoa que é fiel, está dizendo: você é autêntico, você é confiável, eu posso confiar em você, porque você não vai mudar, porque a sua palavra é empenhada, não vai ser mudada com o tempo. Davi diz, portanto, que ele se prostra, ele se coloca diante do Senhor, olhando para a sua misericórdia e por causa da sua palavra. Veja, os destaques que eu estou fazendo aqui no texto aponta justamente para o amor pactual de Deus. Por que ele faz tudo isso? Por que ele é misericordioso, verdadeiro? Por que o Senhor, portanto, é aquele que usa de misericórdia para conosco? Por causa da sua palavra. Ele é verdadeiro. E quando nós pensamos no 22º aniversário, certamente eu creio que não só as irmãs da federação, mas todos nós, ao fazermos uma análise da nossa própria vida, tempo passado até aqui, o que eu e você temos experimentado é justamente a misericórdia, a fidelidade de Deus nas nossas vidas. E Deus, é importante nós entendermos isso, que quando a Bíblia fala de fidelidade, de verdade, Deus, Ele é fiel, mas Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. E a Bíblia diz que, sendo fiel à sua palavra, Ele não pode mentir.
Ele cumprirá cada uma das suas promessas. O nosso Deus, portanto, é verdadeiro. A misericórdia e a verdade de Deus, portanto, aqui no Salmo 138, são o objeto de louvor do salmista. A sua grandeza, o seu poder são dignos de ser louvado. Por isso que ele se colocava na presença do Senhor justamente desta forma. Não tem como presenciar, experimentar o cuidado de Deus na minha vida e isso não me levar a engrandecer o seu santo nome. Devemos louvar a Deus por causa do seu amor pactual. Calvino, falando sobre misericórdia e verdade, ele se expressou no seu tempo da seguinte forma: precisamos observar particularmente esta união de misericórdia com verdade, como tenho observado frequentemente. Pois por mais que a bondade divina se nos revele em seus efeitos, a nossa insensibilidade é tal que essa bondade nunca penetrará a nossa mente, a menos que primeiramente a palavra tenha vida em nós. E quando esta palavra provoca vida, suscita vida em nós, aí sim, eu e você podemos perceber a bondade e a misericórdia de nós, do Senhor, porque apesar de nós, o Senhor enviou Cristo para morrer em nosso lugar. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Jesus é a expressão máxima da misericórdia. Jesus é a expressão máxima de um Deus fiel que não mudou com o tempo, mas que cumpriu a sua palavra, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Tanto é que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é a verdade. Cristo é a expressão da misericórdia de Deus. Mas o salmista continua: devemos, portanto, não só louvar a Deus por causa do seu amor pactual. O amor pactual nos leva a descansar em Deus, a louvar ao Senhor. Mas Davi também nos ensina que o cristão deve desejar que outros também louvem a Deus assim como nós louvamos. Especialmente, Davi aponta aqui: os grandes da terra devem, portanto, louvar ao Senhor. Na sua Bíblia, versos 4 a 6, ele diz isso: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a misericórdia do Senhor. Pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Olha o que Davi destaca aqui. Se nos versos de 1 a 3, Davi ele se coloca dizendo: render-te-ei graças, eu, Senhor, vou render graças ao Senhor, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o teu nome. Mas agora Davi se volta além dele para as pessoas, especialmente ele foca nas autoridades, e Davi vai dizer: render-te-ão graças, Senhor, todos os reis da terra, não só eu, mas as autoridades, as nações, todas as pessoas, elas vão render graças ao Senhor. Mas como elas vão fazer isso? Quando elas ouvirem da tua palavra, quando elas ouvirem a proclamação da tua verdade, quando elas ouvirem as boas novas de salvação. Eis um grande desafio meu e seu na pregação do Evangelho, porque ao pregarmos a palavra de Deus, com essa pregação nós vamos levar outros a adorar a Deus. E ele vai dizer: quando ouvirem a palavra da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor. A ideia de cantar os caminhos do Senhor é que eles cantarão, eles declararão a tua bondade, a tua verdade, a tua misericórdia. Assim como nós fazemos, eles também farão, porque eles conhecerão a tua palavra, eles conhecerão a vontade do Senhor. Irmãos, Davi nos ensina, portanto, que é necessário a proclamação, e diante dessa proclamação outros também vão
louvar a Deus, vão engrandecer o nome do Senhor. Por isso que ele vai dizer: render-te-ão graças, ó Senhor, os grandes da terra, eles vão louvar o teu santo nome. Davi deseja que os reis da terra louvem, Davi deseja que outros cantem o nome do Senhor, Davi deseja que eles possam também conhecer ao Senhor. E qual é a razão de tudo isso? Novamente Davi vai dizer: porque grande é o Senhor. Eu vou te louvar não é porque a minha saúde está boa, não é porque o meu governo, o meu reinado está tranquilo, estável, não é porque o meu emprego está muito bom, não é porque eu tive uma ascensão profissional. Eu vou te louvar não é por essas coisas, mas eu vou te louvar porque a glória do Senhor é grande. Novamente Davi está dizendo: eu louvo por causa daquilo que tu és, e não por aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Louvar a Deus por causa do seu amor pactual, e desejar que outros também louvem por aquilo que Deus é de fato sermos desafiados a pregar a palavra de Deus com fidelidade. O verbo ouvir aqui no texto, aqui no Salmo, no tempo perfeito, e a ideia do perfeito na língua hebraica expressa a certeza daquilo que ainda está por vir. Eu vou louvar o Senhor porque eles vão ouvir. E o ouvir aqui no tempo perfeito no hebraico é: eu tenho certeza. A ideia do verbo é: eu tenho certeza, eu tenho convicção de que eles vão ouvir a tua palavra. Não é uma mera, não é uma incerteza, não é algo passageiro, mas Davi tinha essa percepção clara de quem Deus era, o poder de Deus, e que outros ouviriam, e essas pessoas, elas reconheceriam também o poder, a grandeza do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Por isso que ele diz: quando ouvirem as palavras da tua boca, eles vão cantar os caminhos do Senhor. Ao pregarmos a palavra de Deus, nós precisamos ter convicção de que as pessoas, elas ouvirão. Deus, ele tem os seus. Mas pastor, como que a gente pode aplicar também isso numa sociedade auxiliadora feminina? Eu diria, e ontem eu estava dando aula na disciplina lá no seminário de teologia pastoral, eu estava dizendo isso, que ter certeza daquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas nos dá a confiança necessária para não desistirmos daquelas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. E em se tratando de sociedade auxiliadora, é não desistir das irmãs, não desistir daquelas que estão chegando na SAF, não desistir daquelas que ainda não conhecem bem como funciona, não desistir daquelas que às vezes, por não entender, não querem fazer parte do trabalho feminino. Convicção daquilo que Deus pode fazer é dizer: eu vou continuar insistindo, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar treinando, eu vou continuar ouvindo, eu vou continuar ajudando, capacitando, para que assim como eu louvo a Deus por fazer parte de uma sociedade auxiliadora feminina, outras mulheres também possam louvar a Deus quando fazer parte dessa sociedade e também cantar os feitos do Senhor dentro da sociedade interna. Isso é certeza, mas é preciso que nós confiemos e que Deus, ele pode fazer isso. A nós cabe nos dispor para fazer, para trabalhar. Os resultados sempre é Deus, sempre é com Ele, e não cabe a nós administrar, mas o próprio Deus. Davi, ele tinha certeza, ele tinha convicção, e ele diz: eles cantarão os caminhos do Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é excelso, mesmo diante da sua grandeza. Ele diz: o Senhor atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Deus, diante da sua grandeza, do seu poder, ele nos ouve. Calvino vai dizer que Deus, ele
balbucia para se fazer entender. Deus, quando ele está falando do conhecimento de Deus, Calvino vai dizer no livro 1 das Institutas, de que o Senhor, ele se inclina, e o inclinar na perspectiva de Calvino, ele se rebaixa, mesmo diante da sua condição de grandeza, ele se coloca no nosso nível para que nós compreendamos a sua palavra, para que nós compreendamos a sua vontade. Por que ele faz tudo isso? Por amor a nós, o seu povo, povo da aliança, aquele que ele mesmo escolheu. A certeza de Davi é que, ao ter contato com a palavra de Deus e suas promessas, as pessoas, assim como Davi, teriam o mesmo desejo e a satisfação de louvar a Deus. É preciso, amadas irmãs e irmãos, que as pessoas olhem para a tua vida e, mesmo diante de tantos problemas, elas se sintam incomodadas e incomodados, porque você é uma pessoa feliz, mesmo quando as coisas não estão dando certo na sua vida. E por que você é feliz? Por causa da certeza do amor de Deus para com você. E quando você tem plena certeza do amor de Deus, você descansa na certeza de que tudo o que Ele faz é para o teu bem. A dor ou o sofrimento são ferramentas de Deus para fortalecer a nossa fé. E a segunda verdade que Davi destaca. Apóstolo João afirma que a bondade de Deus, ela foi, portanto, ilustrada na pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, a gente precisa descansar nessa verdade. Uma terceira e última lição que eu quero destacar, à luz do Salmo, portanto, é que não só devemos ter convicção de que outros ouvirão acerca do Senhor e também louvarão a Deus, que os grandes também ouvirão a Deus, mas também nós precisamos ter a terceira convicção, em que o cristão deve declarar sua inteira confiança no Senhor, mesmo em meio às tribulações. O cristão deve declarar sua confiança no Senhor, mesmo em meio a tribulações, e mesmo desconhecendo o futuro, nós precisamos confiar no Senhor. Certamente é conhecido dos irmãos um relato ocorrido na vida de David Hume. John Stott afirmou certa vez que um poder estranhamente fascinante é exercido por aqueles que são totalmente sinceros, tais crentes a tais descrentes, como no caso de David Hume. E o que aconteceu com esse homem? David Hume era um ateu, e certa feita estava passando numa rua às pressas, quando alguém o interpelou dizendo: David, para onde você vai com tanta pressa? E Hume disse: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. Essa pessoa, sabendo que Hume era ateu, disse: mas você não crê no que ele prega, você crê? Ele disse: eu não creio, mas ele crê, e é por isso que eu quero ouvi-lo. Deus pode fazer grandes coisas na vida de alguém que crê no poder de Deus, e é por isso que o cristão deve declarar sua inteira confiança no Senhor. O verso 7 e 8 vai dizer isso, quando ele diz: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras de tuas mãos. Davi confiava no Senhor, no Deus da aliança. Davi confiava no Senhor em meio à tribulação. Mesmo estando na tribulação, para Davi, Deus era aquele que refazia a vida. A ideia de refazer a vida, Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que reestrutura, Deus é aquele que coloca as coisas no devido lugar, Deus é aquele que faz com que as coisas que não estão dando certo comecem a dar certo. A ideia de refazer é isso. Quando ele diz:
Se ando em meio à tribulação, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por tribulação, tu me refazes a vida, tu estende as mãos contra a ira dos meus inimigos, o Senhor me restaura, o Senhor me protege, o Senhor é aquele que está comigo, a destra do Senhor me salva. E Davi vai dizer que o Senhor, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Davi confia mesmo não conhecendo o futuro. Para Davi, o Senhor completará a sua obra nele. O verso de número 8 deixa isso claro quando ele diz: a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, não desampare as obras das tuas mãos. O Senhor levará a bom termo o que diz respeito a mim, o que concerne a mim, o teu propósito na minha vida, aquilo que o Senhor tem na minha vida, o Senhor vai concretizar. É isso que Davi está dizendo. Portanto, ele vai dizer: a misericórdia do Senhor é infinita, o Senhor completará a sua obra. O Senhor, portanto, é aquele que continua agindo na vida do seu povo. Ele é o único, portanto, que conduz a história, e para Deus não há acidente, e essa é a certeza do cristão. Em tempo que nós estamos vivendo de Covid, muitas pessoas que conhecidos, parentes que nós perdemos, a certeza do crente tem que ser que o Senhor completará a sua obra, o propósito de Deus na tua vida Ele vai completar. E quando ele diz o Senhor levará a bom termo, aqueles que morreram, aqueles que foram, porque o Senhor tinha um projeto até ali, deste mundo. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, o que Davi está dizendo o Senhor é aquele, portanto, que conduz todas as coisas. E o cristão deve declarar essa confiança, o cristão deve declarar essa certeza. Paulo, escrevendo a Tito, lá no capítulo 1, verso 2, falando sobre esperança, ele vai dizer: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A nossa esperança é de vida eterna, é de eternidade. A nossa fé se ampara em Deus, a nossa fé se ampara no poder de Deus. Nós confiamos no Senhor, e é nele que nós devemos descansar. O propósito de Deus na Federação de Pinheiros, da SAF, o Senhor vai completar, o Senhor levará a bom termo. O propósito de Deus nas SAFs locais que compõem a nossa federação, o Senhor vai levar a bom termo, o Senhor vai completar. E se algumas coisas estão fora do lugar, o Senhor vai colocar no prumo novamente. A palavra do Senhor assim nos diz. Irmãos, tem uma frase que um professor meu no seminário, reverendo Hermes, certa feita citou, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: a fé cristã ampara-se, fundamenta-se em Deus, mesmo como sendo o seu autor. O fundamento da fé é o Deus fiel. O fundamento da fé não somos nós, não é as pessoas, mas é o próprio Deus. E é nele que devemos confiar. E é nele que devemos entregar constantemente as nossas vidas. Por isso que ele vai dizer, ele encerra dizendo: não desampare as obras de tuas mãos. Não sei se você observa aqui nesse salmo, ele não está dizendo: não desampare as obras das minhas mãos, mas ele está dizendo: não desampare as obras das tuas mãos. O trabalho na SAF, na federação, nas sociedades internas é do Senhor. Não é nosso. Às vezes pode acontecer, né? Às vezes a gente esquece disso, né? Como o pastor, às vezes também tem que tomar cuidado para não esquecer que as ovelhas não é dele, a ovelha é do Supremo Pastor. E ele precisa cuidar para prestar conta ao Supremo Pastor. Por isso Davi está dizendo: Senhor, não desampare as obras das tuas mãos, a obra é tua. O projeto é teu. Por isso, cuida, protege, conduza, faz com que as coisas aconteçam, porque é do Senhor. E Deus jamais vai desamparar, Deus jamais vai deixar uma obra pela metade.
Ele não começa algo e depois ele para porque planejou de forma incorreta. A SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, seja da igreja local ou presbitério, é do Senhor. Deus convocou, Deus alistou cada uma das irmãs para trabalhar na sociedade interna. Mas trabalhe na consciência de que a obra é do Senhor, o trabalho é dele. Ele, portanto, por graça e misericórdia, Ele quer usar a tua vida para que por meio da tua vida outras pessoas sejam edificadas. E essa é a certeza. Cada atividade que você for fazer na SAF, na sua SAF local, na federação, na sinodal, cada atividade que você descanse na certeza de que a obra é do Senhor, e a obra sendo do Senhor, Ele vai abençoar cada uma delas. Ele vai cuidar. Portanto, 22 anos de SAF, 22 anos de muita história. Se ficássemos aqui conversando um pouco sobre a história, as intempéries, os desafios, os momentos de dissabores, o desânimo, certamente a gente teria um bom número de história aqui. Mas eu tenho plena certeza que dentro desses relatos há também, em cada momento de provação, o experimentar do cuidado de Deus, do fortalecimento do Senhor na vida de cada uma de vocês. O Senhor, portanto, Ele tem abençoado esta federação. O Senhor, portanto, tem abençoado as SAFs locais. Não pensemos no amanhã, o amanhã pertence a Deus. Sirvamos ao Senhor na federação e na SAF, no presente, na certeza de que o futuro está nas mãos de Deus, é Ele que controla, é Ele que governa. A nós compete trabalhar, a nós compete servir, a nós compete dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não há nada mais precioso na vida cristã do que servir ao Senhor, do que usar nossas vidas para a glória de Deus. Jesus disse que o reino do Senhor deve ser buscado em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que nós vivemos uma geração em que as segundas coisas são buscadas e as primeiras são deixadas para depois. Invertemos os valores. É bênção servir ao Senhor na SAF. Eu tenho vivido, acompanhado, e olha que a minha história ainda posso considerar pouca, mas dos meus 17 anos para cá eu tenho acompanhado as SAFs, as sociedades internas, e uma das coisas que eu sou é um defensor, e infelizmente tem muitos, até mesmo pensando em termos de IPB, infelizmente tem muitos pastores hoje que não valorizam mais as sociedades internas. Mas nós precisamos entender, irmãos, que essa é a melhor forma que Deus colocou na IPB para que trabalhássemos. E toda vez que nós valorizamos, toda vez que nós trabalhamos nas sociedades internas, especialmente na SAF, nós percebemos o quanto o reino de Deus ganha e avança. Nós somos gratos a Deus pela SAF da IPB, porque são um braço do pastor, é um braço do conselho nas atividades. SAF sempre está envolvido em tudo, sempre está envolvido em tudo. Às vezes nós, pastores, nem perguntamos à SAF, porque nós já sabemos que elas vão fazer, diferente de outros departamentos que a gente precisa perguntar. E é necessário, portanto, que as irmãs continuem trabalhando. Confie no Senhor, descanse nele. Tenha certeza, assim como Davi, Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós, porque Ele nos ama, porque Ele ama as nossas vidas. Declare isso, declare a sua confiança ao Senhor, como Davi fez. Deseje no teu coração que outros possam conhecer o trabalho da SAF e possam conhecer a palavra de Deus, e certamente você vai ter o sentimento de gratidão, que é de poder, apesar de nós sermos instrumentos preciosos do Senhor. Que Ele mesmo nos ajude nessa tarefa e que vivamos as nossas vidas servindo ao Senhor. Que venha mais 22 anos e que nos próximos aniversários
nós tenhamos grandes coisas para contar novamente acerca daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Aprendemos nesta tarde que o Senhor, ó Pai, nos ensina que devemos Te louvar, não pelas coisas passageiras, mas por aquilo que é permanente, e o permanente é o Teu amor pactual. O Senhor nos ama. A expressão máxima do Teu amor foi quando o Senhor enviou o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Que nossos corações, ó Deus, imbuídos desse sentimento, ó Pai, e dessa gratidão, possa também, ó Deus, desejar, ó Pai, pregar a Tua palavra, para que outros também possam conhecer, ó Deus, a vontade do Senhor. E que em todos os nossos momentos, ó Deus, nas nossas vidas, enquanto estamos, ó Pai, trabalhando nas sociedades internas, a nossa certeza seja, ó Pai, continuamente de que o Senhor é aquele que tem abençoado as obras das Tuas mãos. A obra é Tua, pertence ao Senhor, a igreja é Tua, pertence a Ti. Nós somos, ó Pai, cooperadores no reino, e faça-nos, ó Deus, faça de cada um de nós vasos, instrumentos, vasos poderosos do Senhor, para que com gratidão em nossos corações, apesar das intempéries, das adversidades, descansados no Senhor, nós continuemos a pregar a Tua palavra. Amém. Abençoe rica e poderosamente a federação de SAFs do nosso presbitério. Abençoe a diretoria. Abençoe, ó Pai, em breve acontecerá o congresso. Desperta, ó Deus, cada mulher para o trabalho, para o serviço do Senhor. Que em cada SAF local, que nas nossas igrejas, as mulheres possam serem despertadas para trabalhar para Ti. Que elas possam experimentar o verdadeiro avivamento que vem do Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, no congresso que ocorrerá, ó Pai, da nossa federação, que não venha, ó Deus, haver um sentimento de não querer trabalhar, mas que cada uma das nossas irmãs se coloque diante do Senhor dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim. Pai Santo, cuida da nossa federação, cuida da nossa sinodal, na pessoa da nossa presidente. Continue fortalecendo, continue dando ânimo, disposição, sabedoria, para que juntas, ó Deus, essas mulheres possam fazer muito mais em prol do Teu reino. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.